Olá, beleza? Então vamos agora ver o resumo do módulo 3. Você está avançando bem, agora vamos falar sobre economia e finanças. E você já assistiu aos vídeos, você já viu quanto conteúdo tem, do que se trata esse módulo. Vamos fazer uma breve revisão agora para a gente gravar os assuntos principais que caem na nossa prova neste módulo aqui. Bem, no primeiro momento, a gente falou sobre índices de inflação. Então, a gente falou de IPCA e de IGPM, ou seja, índices de preços. Vamos ver as características principais do IPCA, então. É um índice oficial da inflação no Brasil, certo? Está aqui. Deve ficar dentro da meta da inflação definida pelo CMN, né? No máximo aí 1% acima, 1% abaixo, que é a faixa de tolerância. É um índice calculado pelo IBGE, do dia 1º ao dia 30, ou seja, mensal. É uma pesquisa feita entre as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, certo? Então, esse é o nosso IPCA. O IGPM, que é o outro índice de preços, é conhecido como prévia da inflação. E o IGPM, é Índice Geral de Preços ao Mercado, a tradução literal, ele é calculado pela FGV. Então, não esqueçam lá da analogia que eu fiz com a letra G nos vídeos, que eu sempre falo para vocês, né? G com G na segunda letra, F, G, V e GPM, ajuda você a lembrar quem calcula. E ele é uma prévia da inflação, ele é divulgado antes do que o IPCA, no dia 21 ao dia 20. Então, ele é divulgado até o dia 30. Como que é calculado o GPM? Bem, ele é uma composição de outros três índices, certo? Quais são esses três índices? IPA, IPC e INCC. IPA, 60%, que é o atacado, IPC é o consumo, 30%, e o peso do INCC, que é da construção civil, é de 10%. Então, é diferente o formato de cálculo do IGPM para o IPCA. Agora vamos falar da taxa de câmbio. Se perguntar na prova sobre taxa de câmbio, estamos falando de PTAX, PTAX, tá? Ela mede, então, a taxa de câmbio no Brasil, é divulgada pelo Banco Central, e nós temos aqui é, quando a Selic sobe, porque entram mais dólares no Brasil e aumenta, né? Quando ela cai, quando a Selic sobe, desculpa, a taxa de câmbio cai quando a Selic sobe. Por quê? Porque entram mais dólares no Brasil, né? O investidor vai trazer, estrangeiro vai trazer dinheiro para investir no Brasil, e com essa oferta maior de dólares no Brasil, vai cair, na verdade, a taxa de câmbio, o real vai se valorizar, tá? Então, isso é bem interessante a gente gravar para conseguir lembrar, na hora da prova, qual é o efeito de um aumento ou diminuição da PTAX na nossa taxa de câmbio. O que é taxa nominal? É a taxa cheia, né? Taxa cheia com inflação, certo? E, na verdade, a taxa real, vamos ver onde é que está a taxa real aqui, ó. Taxa real é a diferença entre a taxa nominal e a inflação. Então, a taxa real é a taxa que você ganha no investimento sem inflação, tá bom? Já considerando a inflação. Juros simples e juro composto. Juros simples não tem juros sobre juro. É melhor aplicar juros simples quando a taxa vem de anos para meses, ou seja, quando eu estou descapitalizando, certo? Vem de cima para baixo, descer é melhor, é mais simples. Juros compostos, tem expoente na fórmula, melhor quando estamos capitalizando, certo? E tem juros sobre juros. O que são taxas equivalentes e proporcionais, certo? Equivalente refere-se a juros compostos, proporcional refere-se a juros simples, tá joia? O que é o PIB? O PIB é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil a valor de mercado por qualquer empresa que esteja operando aqui no Brasil, mesmo que seja do exterior. A fórmula contempla o consumo, mais investimentos das empresas, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Joia? O que é taxa de juros Selic over? Selic over é diária. Over lembra de diário. Divulgada em dias úteis, 252 dias. E ela é lastreada nas negociações diárias de títulos públicos.
Tem uma outra taxa de juros, né, que é muito conhecida, que eu vou falar agora para vocês. Deixa eu pegar ela para nós só lembrarmos, que é a taxa Selic Meta, né? Selic Meta, só para pegar na mesma vibe aqui, ó. A diferença em relação à over é que essa aqui é divulgada sempre com base anual, 360 dias, e é definida pelo Copom. Então, essas são as principais diferenças. Quando falar na prova de volatilidade, a gente está falando de variação, de oscilação de preços, a gente está falando de risco, a gente está falando de risco de mercado, né? É uma medida, é uma forma de medir o risco de um investimento, e isso é feito pelo desvio padrão. A taxa referencial se chama TR, é divulgada pelo Bacen, lastreada no movimento dos títulos públicos pré-fixados, as LTNs. Serve para remunerar o FGTS, os financiamentos imobiliários e a poupança. A taxa DI, como é conhecida, ou CDI, é o custo do dinheiro para os bancos. Um banco empresta dinheiro para o outro e isso gera uma taxa chamada CDI, que é lastreada também na Selic Over, certo? Sempre ficando um pouquinho abaixo. É divulgada em dias úteis e serve de referência ou de benchmark para renda fixa. Falando em benchmark, nós temos aqui benchmark é um parâmetro, então, né? É uma referência para investimento, para saber se está bom ou se está ruim ter um investimento. Na renda fixa, nós temos o próprio CDI, como o IPCA, o IGPM, a TR, são todos benchmarks, certo? Todos os índices são benchmarks. E na renda variável, o mais conhecido é o Ibovespa. Tem outros também, mas o Ibovespa é o mais conhecido. Para fechar nosso resumo, prazo médio ponderado de uma carteira, então é o prazo de vencimento, é o tempo que você vai demorar para ter o teu dinheiro de volta. Um ponto importante a considerar no prazo médio, que o prazo médio leva em consideração a taxa de juros, o valor presente dos títulos e, claro, o tempo decorrido entre o momento que você aplica o dinheiro até o momento que você é do vencimento de cada título. Então, quanto maior essa taxa de juros, ou se o título tem ou não tem cupons, menor será o prazo médio. Esse é um ponto interessante para fazer uma comparação. E quanto maior o prazo, maior o risco. Então, entre dois títulos que tenham prazos diferentes, o que tiver prazo maior terá mais risco de mercado, porque ele está mais tempo exposto à taxa de juros. E automaticamente o que tem mais risco tem mais probabilidade de retorno. Então, essas são perguntas que provavelmente a prova fará para você, para ver se você entende. Quando a gente fala de marcação a mercado, ou simplesmente MAM, né, é o ato de atualizar o valor de mercado dos títulos de uma carteira, de um fundo de investimento, certo? E serve para quê? Para evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. E, por fim, os mercados primário e secundário, né? O mercado primário é onde as empresas lançam pela primeira vez, primário, as suas ações na Bolsa de Valores para vender aos investidores no IPO, oferta pública inicial. E depois que fizeram esse lançamento no mercado primário, as ações são negociadas no mercado chamado secundário, que é onde um investidor compra e vende para outro investidor através das ordens emitidas para a Bolsa de Valores, certo? Então, é onde ocorre a liquidez dos ativos, a negociação entre os investidores, e a negociação não tem mais nada a ver com a empresa, né? O único momento que entra dinheiro no caixa da empresa é na negociação do lançamento das ações no IPO, no mercado primário. Depois, não entra mais dinheiro para a empresa no mercado secundário. Beleza? Muito bem, passamos todos os tópicos principais do módulo 3. Espero você no próximo vídeo. Era isso que eu queria deixar para você. O interessante é que você siga as instruções que eu passo aí durante o curso. Interessante agora que você vá para os simulados, faça as anotações, preencha todas as questões e qualquer dúvida você pode me chamar no Zap para a gente conversar. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.